nossas aulinhas online. Mas... Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Boa tarde, galera. O pessoal está chegando. Rafael, vamos conversando então, né? A gente propôs, né, para essa live, né, fazer uma conversa, né, que é a proposta da nossa live, de todas as lives, né, que a gente tem realizado, é bater um papo, né, sobre alguns assuntos, né, que estão aí, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nesse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social, né, de distanciamento social, em que a gente precisa conversar, né, ainda mais nesse momento, né. E a nossa proposta é bem audaciosa, né, que a gente quer falar de futuro, né, que é uma coisa, assim, difícil, né, de você tratar, porque mexe com o imaginário de muitas das pessoas, né. E a nossa proposta aqui, né, é conversar um pouco sobre esse assunto e outros também que a gente sabe que vai estar sendo, assim, o nosso papo aqui vai estar sendo desenvolvido, né. A primeira live nossa foi com a professora Rosane, a professora Fran, rebentaram Sim. aqui, falando um pouco sobre esse momento, né, em que a gente tem que ficar em casa, né, que está chato, mas que é necessário, né, nesse momento. A semana passada, né, o professor Paulo Ricardo e o pastor Cléris fizeram um papo super bacana também sobre ciência e religião, né, que é, assim, uma coisa que está no nosso dia a dia, né, e nas nossas conversas, e identificar, né, como que é possível duas áreas que parecem distintas, mas como que é possível elas se juntarem e bater um papo de forma civilizada, né? E aí, Rafael, eu queria, assim, que você também fizesse aí as honras para a galera que está chegando, falasse um pouquinho também. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, né? Para quem não me conhece, eu acho que as pessoas não me conhecem aqui muito em Nova Almeida. Eu trabalho aqui só tem uma década, né? As pessoas não me conhecem muito. Você Sou só tem 20 Rafael, anos, né, de idade, né, Rafael? Então você trabalhava desde os tenho 10. 20 anos, tenho 20 anos só de colégio, né? Só de Peixoto. Isso. E eu trabalho na escola acho que desde 2011, então não tem nem uma década não, só tem 9 anos. Acho que desde 2011 eu trabalho, sou professor de física lá já há algum tempo e vivo aqui em Nova Almeida já tem uns 5, 6 anos. Não sou daqui de Nova Almeida, mas moro aqui já tem uns 5, 6 anos. Me considero parte da comunidade de Nova Almeida aqui. Bacana. Então, para quem não conhece, eu, Rafael. Isso aí. Professor de física, né? Professor de Isso. física e Lá, também trabalhando. PCA, né? Coordenador de área da área de natureza e matemática. Também, isso aí. Assim, apesar de eu estar na direção hoje, Rafael, eu sou formado em História, né? Sou Tá? professor da rede de Estado de História, né? E a gente gosta, né, de bater um papo, conversar. Nós historiadores, Joana que está aí na área também, né? A gente gosta de conversar bastante. Fala, tem a galera aqui chegando aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Até meu primo está na live aí. Fala, Bruno. Tranquilo. Olha só, pessoal, é o seguinte, uma preocupação que a gente tem ao falar de futuro é também de não abordar o assunto de uma forma como se fosse uma autoajuda, né? Como se a gente pudesse prever o futuro, como se a gente tivesse uma bola de cristal, né? Aliás, parece que as pessoas, quando falam, melhor matéria, Joana, quando as pessoas falam de história, as pessoas acham assim, pô, você sabe até o futuro, pô, você consegue prever o futuro, e não é, e a gente não consegue, né? É, Vou interagindo Simone? aqui com o pessoal dos recados. Bacana. E assim, então a preocupação nossa, pessoal, é de que isso aqui não sirva como uma autoajuda, né? Porque as pessoas acabam ficando criando essa expectativa, né? E não é isso que a gente quer. E aí, Rafael, eu queria começar com uma frase que eu acho muito bacana do Einstein, né? Que ele fala assim: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente, né? Que a gente acredita que às vezes existe uma diferença, né, entre passado, presente e futuro,
E assim, o Einstein coloca esse questionamento. Acho que não é tão diferente assim, e a gente pode usar, né, esses três contextos, apesar de serem assim, diferentes em épocas, mas a gente vê muitos comportamentos, muitas atitudes, né, se repetirem ao longo do tempo, né, do comportamento humano, principalmente. E aí, assim, eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre isso, porque aí, falando desse momento que a gente está vivendo, né, esse momento complicado, né, de pandemia que a gente está tendo que viver, e fazendo um recorte histórico sobre isso, né, a gente vai pegar na história da humanidade quantas epidemias, né, a humanidade já teve que passar, quantos desafios, né, que a gente já teve que vivenciar na história da humanidade, né? Se a gente for pegar só algumas grandes epidemias, né? Tivemos várias na história da humanidade, é claro, mas se a gente pegar só algumas, assim, as que são talvez um pouco mais conhecidas, né? A peste bubônica, né? Na época da Idade Média, que é conhecida como peste negra, né? Que dizimou uma população gigantesca, né, principalmente na Europa, em torno de quase 100 milhões de habitantes. Nós tivemos a varíola também, né, que foi uma epidemia que durou 3.000 anos, né, só para a gente ter uma ideia, só em 1980, né, que ela foi erradicada. E aí a gente vai passando um pouco mais a época, tem a cólera, né, que é uma outra epidemia assim, muito grave que a gente tem, aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, né, e assim, mais recente, né, em 1918, nós tivemos uma epidemia, que é mais conhecida como gripe espanhola, né, mas que é a gripe que provavelmente surgiu nos Estados Unidos, né, segundo alguns cientistas, mas ficou conhecido como gripe espanhola, porque a Espanha conseguiu identificar e divulgar, né, o surgimento dessa gripe lá. E que matou em torno... olha lá, o Ricardo está falando, a varíola foi a primeira erradicada com vacina, exatamente. Nós vamos falar sobre isso também, cara. E aí, assim, falando um pouco mais sobre isso, aqui no Brasil, né, a gripe espanhola, ela chegou a matar um presidente, né, que foi, na época, o Rodrigues Alves, né, em 1919. Pois é, não, Deus me livre, né? A gente tem que ter amor ao próximo, né? Até os políticos, né? Eu tenho tentado nesse período, eu tenho tentado nesse período ter cada vez mais amor, né? Ao próximo, inclusive aos políticos, né? E rezando, e torcendo para que eles também não peguem essa gripe, né? Deus abençoe que não. E aí, é porque é interessante isso, né? Porque a gripe espanhola aqui no Brasil tem um detalhe que eu achei curioso e para dividir aqui com o pessoal, que as pessoas não acreditavam muito na gripe espanhola naquela época. Muita gente duvidava, né, claro, dessa doença, que aliás tem sintomas muito semelhantes, né, com essa doença com o Covid-19, né? E em São Paulo, veja vocês, em São Paulo, estado de São Paulo, reza a lenda que desenvolveram um remédio lá. Esse remédio, ele envolvia cachaça, limão e mel, Rafael. Olha a famosa caipirinha. A partir dali surgiu a caipirinha, cara. E assim, as pessoas não acreditam, e começaram a desenvolver alguns remédios naquela época, né? Mais das pessoas entorpecidas, assim, sofrem menos, olha que beleza. Não é? Então, assim, aí depois, mais recente, né, surgiu uma epidemia que é H1N1, né, que ficou conhecido como gripe suína, né, em 2009, surgiu, né, essa que é considerada até hoje a primeira epidemia do século XXI. Provavelmente, segundo alguns, né, pesquisadores, teria surgido no México em 2019, mas matou, algumas estimativas, né, em torno de 16 a 18 mil pessoas morreram por conta dessa epidemia, né? Então, quer dizer, números muito menores com o que a gente tem aqui hoje, né? Se a gente for pegar só o Brasil, né, a gente já passou da marca ali dos 20 mil pessoas, né, que morreram pelo Covid-19. Então, assim, esse é um recorte histórico, Rafael. Mas aí eu queria ver, assim, você pudesse falar um pouco, e agora, né? Qual é a situação que a gente vivencia agora? Você como físico, cientista, como é que você, assim,
entende e visualiza isso que está acontecendo agora? Então, ó, Rafa, depois desse. Oi? pode falar. Não, o Paulo está comentando aqui que teve em 68 também, né? A Hong Kong. Kong, né? Sim, exatamente. Eu não sei qual é, mas depois ele Exato, atualiza aqui pra gente nas mensagens. Então, exatamente. e agora, né? Depois desse recorte histórico que você fez aí, falando de algumas epidemias ao longo da história, é, e agora, né? O que que a gente faz com essa nova epidemia, né? Epidemia da Covid-19? Eu observo esse momento de uma forma muito antagônica, né? Por que antagônica? Por um lado, a gente nunca teve tão preparado cientificamente, tecnologicamente, em termos de comunicação, então a gente está nesse momento para a Covid-19. Então a gente está num momento mais histórico, melhor desenvolvimento científico e tecnológico para combater uma epidemia. Então isso é positivo, isso é bom, né? Por outro lado, quando a gente pensa no fator humano, né, parece que a gente perdeu um pouco da nossa habilidade de passar por certas crises, né? A gente vive num mundo de relativa paz, né, no Ocidente pelo menos, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a humanidade nos últimos, talvez 20 anos, está muito ah, vivendo de forma muito confortável e eu acho que esse momento de crise é um grande solavanco para todo mundo no aspecto humano. Então, assim, para mim, o momento tecnológico e científico, ele é o melhor possível. A gente tem uma grande gama de informação circulando, de estudos sendo feitos para combater a doença. A gente está aí para bater o coronavírus no desenvolvimento de uma vacina de uma velocidade que a gente nunca viu antes na história da humanidade, né? E por outro lado, eu acho que a gente está derrapando um pouco na questão humana de estar combatendo isso de uma forma eficaz, né? A gente às vezes cura isolamento, às vezes a gente está preso, mas está preso no melhor lugar do mundo, que é a nossa casa, e a gente está o tempo todo reclamando. E aí eu acho interessante, né? Que tem uma frase que eu não sei de quem que é, que fala o seguinte: cuidado com aquilo que você deseja, porque às vezes você pode conseguir. Então a gente reclamava tanto de não ter tempo de ficar em casa, né? A gente trabalhava tanto e a gente acabou conseguindo, de uma forma estranha, ter bastante tempo para ficar em casa, né? Então, eu vejo esse momento atual muito ambíguo, né? A gente está preparado tecnologicamente para combater, né? Por outro lado, eu acho que a gente derrapa muito ainda nessas questões de enfrentamento, né, da nossa resistência de enfrentar crises, né? A gente vive num mundo aí de relativa paz já tem algum tempo e a gente vive num conforto do mundo moderno. Isso tirou meio que um pouco da nossa capacidade de resistir a certos solavancos. Mas, né, à medida que a coisa vai passando, acho que a gente vai se reinventando, né? A gente vai se reinventando, a gente Exatamente. vai dando, readaptando, que a maior habilidade humana é se adaptar ao ambiente. Né? Se a gente não se adaptasse tão rápido aos ambientes, talvez a gente não seria a espécie que mais teve sucesso na história do planeta Terra. Né? Eu acho que a gente se adapta. Sim. Eu acho que é isso. Rafael, a ciência, assim, ela tem historicamente, claro, uma contribuição muito grande. E como que hoje, assim, como você que pesquisa, você que tem um contato direto, inclusive com a academia, né, com pesquisadores, como é que você acha que a ciência ela pode contribuir para a gente ainda hoje, assim, nessa, nessa atual conjuntura que a gente está vivendo? Bom, eu acredito que a ciência ela tem hoje um papel fundamental, né, na história recente da humanidade. A gente vê um movimento aí no longo dos últimos 5 anos meio que tentando desacreditar a ciência, né? Isso é intencional, isso também é político, mas essa pandemia trouxe à tona o quanto a gente precisa de ciência no nosso estilo de vida, no nosso estilo de vida moderno. E o que esperar da ciência, eu não sei se talvez seja a pergunta correta, porque a ciência, ela já está fazendo coisas por nós nesse momento, né? Então, por exemplo, através da tecnologia da comunicação, que é da ciência, a gente hoje está fazendo uma live, a gente está podendo ficar mais perto um dos outros, né? A gente está podendo se comunicar, a gente está podendo ter interações
com as outras pessoas através da tecnologia da ciência. Então, isso já é uma coisa de agora. A ciência já está ajudando a gente nesse momento, né? Através da ciência, a gente também está se reinventando, através da tecnologia, a gente está se reinventando o trabalho, né? A gente está trabalhando de outras formas, a gente está procurando outras formas de trabalhar, de ter o sustento da casa, de outras maneiras, e usando muita tecnologia, né? O WhatsApp, o computador, o celular. Então, isso a ciência já está fazendo, né? A ciência também já deu para a gente um diagnóstico do que é essa doença. É uma doença viral, provocada por um vírus. Já com as medidas de controle dessa doença, que é o isolamento social, a máscara, o álcool. Então, a ciência já fez, já está fazendo. E o que a gente espera da ciência para o futuro, e para o futuro o mais rápido possível, né, é a cura ou o tratamento. Né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Que as pessoas hoje focam muito, né, que a ciência tem que dar a cura, tem que dar a vacina, mas esquecem de olhar o que a ciência já fez, já está fazendo nesse momento pelas pessoas, pela humanidade. Exatamente. Assim, é claro, Rafael, que a ciência ela tem dado ela historicamente já deu, né, evidente, e tem dado, né, e a gente espera, tem certeza que vai ainda contribuir bastante, né, para essa situação. Mas uma coisa que as pessoas às vezes elas questionam, né, é que mesmo com todo esse avanço científico, tecnológico, né, as pessoas às vezes perguntam assim, né, pô, é sacanagem, pô, a ciência diz que tem todas as explicações, tem tudo, e por que não tem a cura já, né? Por que já não tem um tratamento? Porque seria tão simples, né? Assim, na cabeça de muitas pessoas, né? Isso seria muito simples, né? A cura, o tratamento, e teria muitas explicações, né? Só para a gente, às vezes, para a gente exemplificar, né? Assim, que é interessante na ciência, o cientista, né, que descobriu a vacina, que Edward Jenner, né, Paulo pode de repente me ajudar aí, ele estudou durante 20 anos, ele descobriu a primeira vacina, a vacina para varíola, né, e o cara estudou durante 20 anos, né, para conseguir desenvolver uma vacina para varíola, né, que é uma doença hoje, né, como a gente falou no início, extinta. Então, assim, não é algo simples, né? Não é algo que as pessoas imaginam assim, com tanta simplicidade, vai achar um tratamento, uma cura, uma vacina, e pronto, eu já posso ir para a rua, já posso curtir minha vida, já posso fazer minhas festas, né? Não é tão simples assim, né? Para a ciência, requer um tempo, requer um método, né, de pesquisa, né? Você que lida com isso, talvez você possa até explicar melhor, né? Então, por que a gente não tem a cura ainda, né? Acho que as pessoas questionam isso muito, né? Já que a ciência ela é dona de um conhecimento que, a princípio, ele é tão potente, por que a gente ainda não tem, né, a cura? E aí o Paulo já até colocou aqui a vacina mais rápida desenvolvida até hoje, levou 10 anos para ser desenvolvida. Você falou que eu ia falar agora, Paulo. Agora eu fiquei sem palavras. Brincadeira, Paulo. É isso mesmo. Se eu não me engano, foi a vacina do sarampo. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje. Se eu não me engano, foi a vacina do sarampo, que ela demorou 10 anos para ser desenvolvida, né? Parece que o sarampo ele foi identificado em 1953 e a vacina ela foi realmente liberada em 1963, né? Ela demorou 10 anos até chegar ao grande público. E por que tanto tempo assim, né? Por que demora tanto tempo assim para a ciência produzir um conhecimento confiável? Porque tem uma metodologia. Quando você fala de conhecimento científico, isso tem uma metodologia. Você tem que seguir vários passos até o conhecimento ser produzido e ser possível de ser usufruído pela humanidade. Então, como a Covid, né, 19, ela afetou o mundo todo, é uma pandemia e é algo que afetou não apenas questões de convívio social, mas afetou principalmente a economia mundial. Então, tem muito investimento hoje para se achar a cura da Covid, né? E isso com certeza vai acelerar esse processo. A gente está para bater esse recorde aí do sarampo de 10 anos. Estava lendo algumas reportagens de ontem para hoje, né? Já tem cientistas comentando, né, que existe uma probabilidade razoável da gente já ter uma vacina a partir do final do ano, né? Para final de 2020, começo de 2021. E por que demora tanto tempo assim? Porque a ciência tem um passo a passo que tem que ser seguido, né? A grosso modo, o que acontece?
você tem que observar um fenômeno, né? As pessoas começaram, os médicos começaram a observar o surgimento da Covid na China, né? Uma doença, a princípio, de origem respiratória, que ninguém sabia muito bem o que é. Levantou-se hipóteses sobre isso, se era uma doença que já existia, ou era uma doença nova, né? Viu-se que era uma doença nova, então começou-se a coletar dados, fazer experimentos, né? E a gente está, assim, nesse processo de entender a doença realmente, né? Já entendemos muito da doença, principalmente as pessoas da área da saúde, né? Os médicos, os infectologistas, né? Que é a área específica deles. E para a gente chegar numa vacina ainda demora um tempo, né? Então a gente tem que seguir todas essas etapas para poder ter uma vacina eficaz ou um tratamento eficaz que não seja a caipirinha lá de São Paulo, né? Porque a caipirinha, eu apoio a caipirinha, mas não para curar doenças, né? A caipirinha é ótima para... Exatamente. Para outras E só para coisas. complementar, a questão da vacina, eu estava vendo o protocolo da vacina, de como que é o desenvolvimento de uma vacina. Pelo que eu li, aí o Paulo e os outros biólogos que estão na live podem me auxiliar, né? Em geral, as etapas do desenvolvimento de uma vacina, ela é feita em 3 etapas, né? Sendo que a terceira fase ela tem 3 subetapas. Então, na verdade, são 6 fases para desenvolver uma vacina. Vem primeiro os estudos in vitro, onde você testa as moléculas para ver se aquelas moléculas combatem o patógeno lá. Aí, como diria, né, seu amigo, no in vitro tudo funciona, né? Sai um monte de Exato. reportagem falando perto da cura, mas está falando exatamente desse primeiro passo da vacina, né? Que Exatamente. é o in vitro. Né? Você põe uma cachaça ali in vitro, mata o bichinho na hora, né? Mata É, na hora. Fala. eu não sou especialista, né, Rafael? Quem sou eu, né? Assim, sou um simples historiador, porque, aliás, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje está surgindo especialista para tudo, né? Então, Sim, as pessoas, assim, estão comentando, né? Comentando sobre tudo e no grupo de WhatsApp você acha várias explicações, né? No grupo da sua família sempre vai surgir um tiozinho, uma tiazinha postando soluções, né? Curas para esse problema, né? Mas tem um amigo só um meu que ele negócio. é O Paulo aqui falou, não falem mal da caipirinha. Em momento nenhum falou o jamais, nome da Paulo, caipirinha, Paulo. não. É ótimo. Você Mas vê não para que, matar, mas não para matar vírus, pelo menos não dentro do corpo, né? Ele pode matar fora. Se ele gosta de uma nele, então, ele morre. Rafael, aí falando sobre isso, tem um amigo meu biólogo, né, Tá? que Rafael é professor do IFES até, né, e ele fala, né, porque surge muita pesquisa dizendo, não, conseguiram desenvolver aqui a cura, né, acharam uma alternativa, né, acharam uma solução, mas é in vitro, né? Aí esse amigo Sim, meu não biólogo, que faz. ele gosta de uma caipirinha, né, ele falou bem assim, no grupo, né, que a gente tem no WhatsApp, falou, pô, in vitro, se eu botar cachaça lá, vai matar, cara, a caipirinha, né, o vírus, né? Então, quer Mata. dizer, então, e aí as pessoas acabam, não, agora já tem a cura, aí já desenvolveram, os cientistas já Sim. acharam, porque tem especialista Estudos, para tudo, né? exato. É, Estudos evidenciam que a cura está perto, né? No isso, caso, está na fase ainda in vitro. E depois que você faz essa fase in vitro, né, de você testar milhares de moléculas, milhares de organismos, até, às vezes até o vírus atenuado, né, para ver se funciona, vem uma segunda fase, que é a fase pré-clínica, que é quando você sai do laboratório in vitro e vai fazer a testagem em animais, né? E uhum, só depois que faz testagem em animais, né, para comprovar se aquilo realmente funciona além do in vitro, né, se funciona quando o vírus, por exemplo, invade a célula do exatamente, hospedeiro, né, uhum, se tem como organizar ali, você tem a fase clínica, né? Aí a fase clínica envolve humanos, né? E aí ela tem 3 fases de novo. Você tem a fase 1, que é só para testar a segurança do medicamento, que às vezes ele mata o vírus, mas mata você junto, né? E não adianta, né? Então você tem que exatamente, testar a segurança com um percentual pequeno de pessoas, né? Depois vem a fase 2, que é um aprimoramento desse teste de segurança, que envolve um público geralmente maior, já centenas de pessoas. E aí você vem a terceira fase, que é a última fase do desenvolvimento da vacina, uhum, quando você começa a testar em larga escala, né? Milhares de pessoas. Então, tudo isso leva, às vezes, 10 anos, igual a gente viu na vacina do sarampo. Como o Covid-19 está tendo um impacto muito grande na economia,
vários desses processos de ética, de pesquisa, de acelerar processos para se liberar, que os testes saiam da fase pré-clínica para a fase clínica, estão sendo apressados, justamente para a gente poder conter isso o mais rápido possível. Então, Exato. respondendo a pergunta, por que, que a gente não tem a cura Uma ainda? cura, né? Um Porque a tratamento. ciência não é senso comum, né? Não é a gente achar que o boldo faz bem e vamos tomar boldo, ou que a caipirinha faz bem e vamos tomar caipirinha, que a ciência tem toda uma etapa, toda uma metodologia para ser seguida antes de realmente a gente poder falar que tem uma cura ou que tem um tratamento eficaz. Isso é uma preocupação, né, Rafael? Porque o que a gente tem observado, inclusive, né, é que as pessoas, cada dia mais, elas não estão desacreditando na ciência, né? E talvez a pandemia tenha ajudado a, assim, se é que infelizmente, né, diante de tanto problema que ela trouxe, se é que ela pode ter contribuído com alguma coisa para essa discussão, para a gente falar sobre isso, né? Porque há um descrédito muito assim, um Exato, tempo Paulo. Por que que atrás. o remédio não pode ser pior do que a doença, né? Exato. Então, quer dizer, as pessoas acabam não acreditando tanto na ciência, durante algum tempo, né, isso vinha acontecendo, e aí elas querem respostas rápidas, imediatas, né? Então elas ficam questionando, e eu vejo isso muito no grupo de WhatsApp, Facebook, pô, se um sabão mata esse vírus, é aí o que você estava falando, né? É, se a cloroquina, não tem a cloroquina aí, né? Então por que a gente não toma esse remédio e resolve o problema? Não tem, agora, Mata muita pessoa. a mais recente, Paulo, que eu vi em grupo de WhatsApp foi o tal de boldo, né? O chá de boldo, que mata o vírus em 3 dias. É um negócio assim, impressionante, né? E aí você tem que ficar lutando, mostrando para as pessoas que não é isso, né? Que precisa de pesquisa científica, precisa de método, precisa de explicações, né? Ter opinião é uma coisa, mas pesquisa científica é coisa séria que tem que ser Pesquisa estudado, né? científica não é E não, opinião. É uma coisa que as pessoas pensam. Pesquisa científica não é opinião. É um fato evidenciado através de experimentos, né? É algo exato, assim, testado. até a questão da vacina, né, cara? A vacina que durante tanto tempo no Brasil foi assim algo muito elogiado, né? Nos últimos tempos as pessoas não estavam mais acreditando na vacina, porque E, essa coisa do WhatsApp, né, do acesso a algumas informações, as pessoas tem gente que posta um vídeo lá dizendo que a vacina causa autismo ou exato. causa microcefalia, e as pessoas vão Síndrome de acreditando Down. nisso. Hã? Paulo que adora quando eu falo que vacina da síndrome de Down. Sim. Então, quer dizer, e as pessoas vão acreditando nisso e vão falando. Eu digo para você, assim, Rafael, que até na escola, no período de matrícula, por exemplo, que agora a matrícula é só com a apresentação da carteirinha, né, de vacina. Sim, E aí, até na escola, eu já vi, às vezes, famílias chegarem e falar assim, não, eu vim aqui fazer a matrícula do meu filho. Não, mamãe, mas a senhora tem que vacinar o seu filho. Não, mas eu não quero vacinar meu filho. Mas como assim, mãe? Você tem que vacinar. Porque está sim. aqui no cartão, a vacina está atrasada. Não, mas assim, na igreja lá eu ouvi dizer que a vacina está causando doença. Mas onde? Cara, então quer dizer, se tem uma coisa também que tudo isso está podendo ajudar a gente e mostrar para as pessoas que, não, agora está todo mundo atrás de uma vacina, né? Olha que loucura, né? Está todo mundo querendo uma vacina. Sim. Porque é o que pode salvar muitas pessoas, né? É claro que nesse momento a gente não tem, mas é o que todo mundo está almejando, né? Porque, então, é aquilo que eu estava falando, né, Rafael? O fato das pessoas não acreditarem na ciência, isso preocupa, né? Porque uma coisa é Sim. você ter opinião, né? Uma coisa é você acreditar que a Terra é plana, vai lá, tudo bem, né? É até engraçado. Mas aí você, por exemplo, ficar duvidando, desconfiando da vacina, né? De um remédio, é uma loucura isso, né, cara? Por que que as pessoas ainda, né, não acreditam na ciência? A Joana fez um comentário aqui que eu acho importante ressaltar. As ciências humanas também têm métodos. Sim, as ciências humanas também têm Sim, métodos, né? A gente com às vezes certeza. pensa que se eu li um livro de filosofia de um filósofo, se eu li algum livro de história do Olavo de Carvalho, eu sou historiador, né? O Olavo de Carvalho, grande influenciador do Não, movimento não, contemporâneo, né, Alex? não concordo com você, não, né? Brincadeira, Olavo de É, Carvalho. Se estiver assistindo aí, não me processa, não. não cite o nome Então, por que... dessas coisas. Oi? Não é bom nem citar o nome. É verdade, traz coisa ruim. Por que que as pessoas ainda não acreditam, né, na ciência? Eu acho que essa é a grande questão.
E aí eu acho importante a gente lembrar o pensamento que eu peguei ontem de uma amiga minha, né, que é do Mário Bunge. Ele fala o seguinte: negar a ciência é muito mais fácil do que aprendê-la. Eu acho que é muito disso. As pessoas negam a ciência ainda porque elas não entendem os princípios básicos da ciência. Não entendem os métodos científicos, né, que a gente falou anteriormente, né? Então, quando você não entende algo, em geral você se distancia, ou você, no mínimo, não conhece. Então, conhecer os princípios básicos. Eu estou tomando água, tá, gente? Não é cloroquina, tá? É água. Não Eu é também. cloroquina, é água. Queria que fosse café, mas eu esqueci de fazer, ficou muito em cima, não deu tempo. Então, eu estou Pô. me contentando com água. Então, assim, as pessoas negam a ciência porque elas não entendem os princípios básicos da ciência, né? E aí o Mário Bunge meio que fala isso pra gente, né? Negar a Uhum. ciência é muito mais fácil do que aprendê-la. E, além disso, hoje a gente tem uma rede de desinformação muito grande. Eu chamo de rede de desinformação porque você tem muitos sites, muitos conteúdos na internet que têm a missão de dar descrédito à ciência. Isso é um movimento mundial, não é aqui no Brasil só, isso é um movimento mundial que tem aspirações políticas em relação a desacreditar a ciência, né? Uhum. Mas como eu disse no início, né, essas coisas têm consequências, né? Então, hoje a gente está Você... vivendo uma pandemia, né? Será que realmente aquelas desinformações sobre ciência, elas contribuíram ou deixaram a gente um pouco mais distante de superar essa pandemia de hoje, né? Então, tipo assim, eu acho que são... Então, a gente vê, né, não é de hoje, a gente vê terraplanismo, que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Eu até gosto de citar um amigo meu que me falou: para combater a pessoa que é terraplanista, é só você falar o seguinte: é claro que a Terra não é plana, né? Se a Terra fosse plana, não existiria empresas de terraplanagem, né? Exato. É claro que a Terra é plana. Por Boa. que ia ter terra, né, empresa de terraplanagem? Olha só que beleza. Então, quando a pessoa é doida, a gente tem que ser mais doida que ela ainda, Mais para tentar doida. combater essas indícios. Então, você tem terra plana, o próprio movimento da antivacina que surgiu e que hoje as pessoas elas estão deixando de tomar vacina. Então, várias doenças que tinham sido erradicadas do Brasil voltaram a aparecer, né, porque as pessoas estão nessa loucura doida aí de desacreditar a ciência. Movimento criacionista, né? As mudanças climáticas que não existem, o Paulo tá aqui salientando para a gente, né? Então, tipo assim, então, além das pessoas não entenderem a base da ciência, e aí se distanciam dela, né? Ainda vem uma rede de desinformação para desacreditar aquilo que as pessoas já não entendiam. Então, eu vejo que é muito por aí, né? E aí, o nosso papel é estar combatendo essa desinformação. Exatamente. Aí, Rafael, eu queria até dar falando até dessa questão da cloroquina, né, hidroxicloroquina e tal. Assim, a minha esposa é farmacêutica, né, e as pessoas sabem às vezes disso e vêm me perguntar. Teve um caso que eu achei interessante essa Só semana. aí perguntando aqui rapidinho, qual o papel da escola em meio a tanto negacionismo? Mas vamos falar disso um pouquinho mais para frente, Fran. Vamos Mas falar, vamos falar. E isso. aí, assim, é uma coisa que eu queria até, uma curiosidade, assim, uma coisa, porque minha esposa, ela tem uma preocupação muito grande em relação a esse remédio, né? E ela é Aham. farmacêutica, né? Essa semana chegou uma pessoa que conhece, né? Sabe minha esposa é farmacêutica. Alex, sua esposa é farmacêutica. Eu falei, sim, por quê? Não, porque eu estou precisando desse remédio. Ele falou, que remédio? Hidro... essa Né? cloroquina, como é que faz para me conseguir? Será que ela não consegue, não? Eu falei, cara, não é Aham. assim não, cara. Mas por que você quer tomar? Você está tendo... Não, não estou sentindo nada não, mas eu quero ter lá em casa. Eu falei, cara, mas Sim. não é assim, cara. Pô, o mundo todo Calma. tá falando, cara, de que não pode tomar e você quer tomar. Né? Então, assim, é uma coisa... E isso, assim, é preocupante, né? Porque não é uma questão também atual, não, no Brasil, né? Então, isso Sim. é um processo histórico nosso, né? Que eu citei a cachaça lá, né? Da questão da gripe espanhola no Brasil, isso é um exemplo, né, cara? Hoje, quer dizer, as Sim. pessoas estão acreditando cada vez mais e querem acreditar em soluções rápidas, porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? E aí, falando sobre educação, que é o ponto que a gente quer chegar, né? Eu sei que a educação, ela pode contribuir com isso, o Rafael, porque é um embate, né?
A gente tem que lutar na educação contra a fake news, né, cara? A educação tem que lutar contra as redes sociais, né? Nós somos, vamos fazer uma cruzada agora contra tudo isso, e é uma luta injusta, né? Porque as informações são muito mais fáceis e de rápido acesso, né? E A como Andressa desenvolver, falando como... aqui, Alex. Hum. Esse amigo seu tá parecendo ela. A Andressa é meio hipocondríaca, né? Que ela gosta de ter remédio em casa sem precisar. Então, não, não foi a Andressa, não. Olha só. Então, Rafael, assim, Hum, a educação, ela tem a sua parcela também de responsabilidade, mas também não é só a educação, né? Assim, acho que existem outros fatores envolvidos e é evidentemente que isso passa por... A gente sabe que tem investimento, tem várias outras sim. situações que são necessárias, né? Que precisa disso. Mas, assim, isso tem um processo, demora, a gente sabe disso, não acontece de uma hora para outra. Mas a gente tem tentado fazer algumas coisas, né? Assim, e como que você vê, assim, você como um cientista, pesquisador, você visualiza isso? Pois é, então, como combater, né, essa falta de crença da população na ciência? Que aí vai um pouquinho também no que a Fran tinha falado lá sobre a questão da escola, né? Qual é o papel da escola no meio dessa politização? Acho que alguém aqui citou essa questão que a ciência, ela de certa forma, ela está sendo muito politizada. Então, os fatos científicos estão sendo politizados. Isso contribui também para a questão dessa negação da ciência em muitos aspectos. Mas, assim, como que a gente pode combater essa falta de crença na ciência de certa parte da população? Eu tenho, assim, na minha concepção, alguns caminhos. Eu acho que a primeira coisa é a educação formal, né? A escola e as universidades ainda é a nossa principal ferramenta de propagação do conhecimento científico, né? Então, a educação formal feita na escola, feita nas universidades, ela ainda tem um papel que é preponderante nessa divulgação da ciência e do conhecimento científico, né? Eu acredito também que a ciência peca muito na divulgação dos seus trabalhos, então eu acho que os cientistas, em geral, eles pecam na divulgação da ciência, e isso virou até uma linha de pesquisa na CAPES, se eu não me engano, há uns 5, 6 anos, eu não tenho certeza dessa informação, depois eu vou conferir, a linha de pesquisa só para divulgação científica, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer, começado a fazer, nós temos começado a tentar fazer aqui em Nova Almeida, né, Alex? Então, assim, a divulgação científica ela é muito importante, os cientistas têm que aprender a divulgar a ciência, eles têm que aprender a comunicar o conhecimento científico para aquilo, como a gente brincou lá atrás, se tornar conversa de bar também, né? Tem uma iniciativa muito bonita bonita não, né? Muito interessante no mundo hoje que chama Pint of Science, que é levar a ciência para o bar. Né? A gente tem aqui em Vitória, né, o Laércio, que é um professor colaborador nosso lá na feira, inclusive, ele é o que organiza aqui em Vitória para divulgar a ciência, né? Ali em Vitória, então, acontece lá na Rua da Lama, 3 dias de palestras de ciências no bar, né? As pessoas que estão lá vão passando, o cientista vai falando. A gente tentou trazer esse passeio o ano passado, a gente não conseguiu, mas nós vamos tentar de novo, talvez não esse ano, né, por causa de todas essas questões de pandemia, mas no ano que vem, fazer um Party on Size aqui na Serra, né? Então, eu acho que perfaz a escola, a educação formal, né, o combate a essa descrença na ciência, a uma melhor divulgação científica de todos os atores que estão no meio da ciência, né? E aqui a gente tenta dar a nossa contribuição, né? A gente organiza uma feira de ciências municipal, começamos a organizar no ano passado, né, que é a feira Gênio de Multigêneros, né? Um monte de gente que está na live aqui participou dessa construção, você, professora Cláudia, professor Paulo, professora Fran, a Silvana e a Andressa também, e se eu esqueci algum nome, me perdoem, tá? Então, tipo assim, a gente tem que tornar a ciência popular. Não popular no sentido ruim da palavra, mas tornar nela também uma Não acessível, né? acessível às pessoas, né? Sair desse discurso que a ciência é feita só na Na academia, academia, né? estão nos laboratórios. A gente tem que sair. Hoje, inclusive, existem muitos canais de ciência sérios no YouTube.
Eu vou até recomendar um aqui que eu gosto muito, que é o Ciência Todo Dia, né? São vídeos curtos falando de temas de ciência muito interessantes, desde buracos negros até coisas mais do cotidiano, né? Então, tipo assim, a gente tem que divulgar a ciência. É isso. Essa coisa de popularizar a ciência é fundamental, assim, né, Rafael? Porque, e você falando da questão de levar, né, para o bar, né, para o boteco, é claro que isso assim, um símbolo, né? O boteco é um símbolo dessa conversa, mas não é só a questão do boteco, né? Assim, tem várias outras áreas que a ciência precisa ser popularizada, né? E no sentido de levar a informação, de levar o conhecimento científico, né, para as pessoas. Porque e a gente tem que ter essa preocupação, porque, por exemplo, até na conversa do bar, porque na conversa do bar o cara vai, tem cidadão que vai falar, ó, toma esse negócio aqui, que esse negócio vai melhorar, o Covid-19 não vai ter mais nada, não vai ter gripe nem nada. Mas não é isso, né? Levar a conversa científica é falar para o cara, como que você comprova isso, né? Existe alguma... Boteco do Chico, né? Então, assim, existe alguma comprovação científica? Foi feita alguma pesquisa? Porque senão os caras, às vezes, começam a tomar coisas, né, que vão fazer mal, né? E o que a gente está vivenciando isso agora, né? E, assim, e aí a gente começa a projetar, né, Rafael? Seria um sonho nosso, tudo isso está acontecendo de uma forma conjunta, né? Educação, popularização da ciência, isso requer investimento, né? Uma coisa que eu li, eu estava vendo, por exemplo, em alguns países da Europa, né? Existem jornalistas que são específicos, né? Que eles têm uma função de falar e debater ciências nos jornais, na televisão, com as pessoas, para popularizar o assunto, para levar até as pessoas uma informação que às vezes é científica e que às vezes tem um linguajar um pouco mais técnico, levar de uma forma mais simples para as pessoas, para que elas entendam isso, entendam aquilo que está sendo pesquisado, que está sendo dito, né? Então essa realmente é uma preocupação que a gente deve ter, e aí a gente fica sonhando, né? O que será do futuro, né? O que a pandemia ela traz para a gente de projeção para o futuro? O que a gente pode aprender com tudo isso, né, Rafael? E aí tem um historiador, né, muito conhecido aí nas redes sociais, que é o Leandro Carnal, e eu estava lendo um pouco, né, sobre algumas coisas que ele estava falando, sobre essa situação toda, e ele fez uma afirmação que eu achei muito bacana, né? Existem 3 fatores que geram uma transformação na sociedade de alguma forma, né? 3 fatores que são essenciais para que aceleram a transformação, né? Que não é que geram transformação, mas elas aceleram. Que uma é a guerra, né? As revoluções, e olha que situação, as epidemias, né? As doenças. Elas geram essa mudança na sociedade, no mundo, elas aceleram isso. E aí eu queria citar um exemplo, né? Assim, que eu acho muito bacana de a gente entender essas mudanças. E que a gente acha assim, não vai mudar nada. Não, tá, já mudou. O mundo já não é mais o mesmo, né? Aquilo que a gente fazia um mês atrás, 2, 3 meses atrás, já não. Se em janeiro você entrasse de máscara no supermercado, provavelmente o vigia ia seguir você porque ele ia imaginar que você estava querendo roubar alguma coisa, né? E hoje as pessoas já estão de máscara, né? Aquilo que você talvez planejou, sonhou lá no início do ano, né? No final do ano passado, início desse ano, já mudou, quer dizer, você teve que mudar completamente, né? Harvard, que é a universidade, né, nos Estados Unidos e tudo, estava discutindo educação à distância há décadas, né? Em uma semana está todo mundo fazendo educação à distância, né? Jerusalém atualmente. Oi, Rafael, Alex, voltou? Voltou. voltou. Beleza? Então, quer dizer, são coisas que a epidemia já gerou de transformação para a sociedade. Não é isso? Então, é interessante a gente observar isso, né? Porque é claro que ela trouxe também algumas situações que a gente precisa entender, né? Principalmente no Brasil, né? Ela mostrou,
assim, deixou nítido a desigualdade que existe no nosso país, várias situações que a gente está vendo, sociais, né? Que não é só uma questão sanitária, é uma crise social, política, tudo que a gente está vendo. Assim, a ciência, ela também tem alguma a parcela, né, de responsabilidade, e ela também pode, talvez, pensar um pouco, né, nesse futuro, né? Como que você vê isso, Rafael? Pois é, né, vai chegando para o final, a gente se propôs a discutir aqui, né? E o futuro? A gente Isso. começou no e agora, né? E agora, passamos por algumas questões, e agora e o futuro? E aí eu acho que é bem em cima do que você falou. O futuro já é agora, né? As coisas já mudaram, né? A pandemia já forçou a gente a mudar muita coisa nos nossos hábitos, né? Principalmente no nosso convívio social. Então eu acho que para o futuro, né? O futuro já está meio que acontecendo. Agora o que a gente vai ter que observar, né? É o que dessas coisas, de todas essas mudanças que estão acontecendo já, vão permanecer para daqui 1, 2, 3, uma década, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, eu acredito muito que algumas coisas vão permanecer muito fortes depois que a gente superar essa pandemia. Espero que dentro de 1 ano, no máximo, 2, a gente supere ela completamente, né? Que seriam essas coisas que eu acho que vão ficar, né? É a intensificação desse ensino EAD, né? O EAD teve uma explosão muito grande agora, né? Porque as pessoas não podem estar mais juntas ao vivo, né? Pessoalmente. Então, acho que isso vai se intensificar muito. A produção do conhecimento remotamente é algo que também vai ficar, as pessoas vão querer se reunir mais por Zoom, vão querer se reunir mais por WhatsApp, por lives. Então, essas coisas eu acredito que vai ficar. E aí, voltando especificamente para o Brasil, eu acho que aqui a gente vai voltar a discutir essa questão do público, né? Imagine passar essa pandemia que nós estamos passando hoje, por mais que tenhamos é, aspas, sem o SUS, né? Imagine passar uma pandemia sem um sistema único de saúde, como que seria, né? Se tudo fosse particular, se tudo fosse pago, né? Com essa desigualdade de distribuição de renda que a gente tem no país. A tragédia ia ser muito maior. Então, acho que a gente vai voltar a discutir aqui no Brasil essa questão do Estado, do público, né? As pessoas há 5 anos para cá vêm sendo bombardeadas que tem que vender, tem que privatizar, tem que fazer isso, tem que acabar com o Estado e, no final das contas, quem está segurando a ponta nossa hoje é o Estado, através do SUS, né? Através de muitas coisas, bem ou mal, daquele auxílio de R$ 600 que o governo federal enrola para pagar, né? Para pressionar essa questão. Então, assim, eu acredito que vão ficar muitas questões relacionadas a ensino remoto no futuro, né? Forçou a gente realmente a trabalhar nisso. E para o Brasil, a gente vai voltar àquela discussão do público e do privado, né? Que há algum tempo atrás as pessoas estão sendo convencidas de que privatizar é a solução, né? Privatizar tudo, tipo assim, é a fórmula mágica, é a cloroquina da política brasileira, né? É, Eu vejo isso nesse sentido. Então, acho que nós essas tínhamos, coisas vão ficar bastante. nós Tá? tínhamos um ministro da Saúde que assumiu, né, no ano passado, e que ele fazia críticas ao SUS, né? Que ele dizia Sim. que o SUS era um gasto que tinha que ser revisto alguma coisa. E ele saiu, olha que coisa, né? E ele saiu, né? Foi demitido, não sei, essa confusão aí. E ele elogiando o SUS, né? Uhum. Parabenizando os profissionais do SUS, porque ele viu de perto, né? O empenho desses profissionais e como eles devem ser valorizados e reconhecidos, né? E, quer dizer, aí o último agora, né? Porque agora a gente tem ministro, o último que saiu também, quer dizer, dois que eram da iniciativa privada e que entraram com uma visão Isso. totalmente, e saíram, né, com uma outra visão, né, de que a importância do Estado nesse atendimento, né, e que realmente se não fosse isso hoje, a gente estaria vivendo talvez uma situação muito mais complexa, muito mais difícil, né, sem esse atendimento, sem o SUS, né, que é Como o tio fundamental. Paulo te lembrou, né? No meio da pandemia, nós estamos sem ministro, Estamos sem ministro da ministro saúde da há 11 saúde. dias, né? Pois Eu é, diria mais, a gente tem ministro da saúde aí há 11 dias e sem presidente há 2 anos, mas isso é uma outra live. é uma outra live. É. Então, assim, eu acho, Rafael, que se a gente fosse, né, claro que a live não está aqui para trazer respostas, eu acho que essa é a grande Sim. questão, né? A gente não está aqui para responder
o que vai ser o futuro, né? É, não é esse o nosso objetivo, né? Quem somos nós para conseguirmos isso? Mas eu acho que é o momento da gente conversar sobre isso, né? Entender o que está acontecendo, né? E começar a defender algumas coisas. Aliás, falando do SUS, né, que a gente citou agora, ele foi uma criação de uma necessidade que surgiu na época, né, da gripe espanhola, né? Aliás, ali na gripe espanhola surgiu o embrião do que seria o SUS hoje, né? E talvez essa situação hoje talvez seja o momento de realmente a gente rever, né, algumas coisas e repensar. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, superar essa situação. Vai passar, a história da humanidade comprova isso, né, de que nós, seres humanos, conseguimos superar essas doenças, as diversidades, mas a gente sempre conseguiu superar a partir da ciência, da pesquisa científica, né? Eu acho que é isso que a gente deve pensar nesse momento, né? Que tudo isso vai passar, que o futuro a gente não precisa ficar projetando tanto, sonhando tanto. Aliás, uma outra coisa que a pandemia trouxe é isso, né? Olha, não adianta você ficar planejando muita coisa não, né? Porque uma hora ou outra as coisas podem mudar e a gente vai ter que mudar, repensar os nossos planos, né? E talvez, se a gente fosse deixar um recado, deixar esse recado, né? Que a gente continue acreditando na ciência e que o futuro ele tem que ser construído, mas é construído agora, nesse momento, no hoje, né? E que a gente precisa, assim, começar a ter um pouquinho mais de preocupação, né, com o próximo também, né? Porque é isso que a gente tem que entender, né? Nesse momento que a gente está passando, entender as dificuldades do próximo e que hoje, né, não é uma questão apenas da sua saúde, mas é também da saúde do próximo, né? Porque você pode estar, às vezes, contaminando uma outra pessoa que não tem, que não está sentindo, não tem nenhum sintoma, mas que você pode estar passando para outras pessoas, né? Então, as pessoas estão comentando aqui, achei interessante alguns comentários, que a Cláudia Isso, a gente comentou, tem uns 5 minutinhos aqui para, de repente, responder algumas perguntas, Rafael. a Cláudia comentou aqui que, dependendo de quem for entrar no Ministério da Saúde, a gente está melhor sem mesmo. Não deixa, eu acho que é interessante isso. Talvez deixar quieto nesse momento seja o melhor. Exato. Paulo comentou também uma coisa super importante, a gente está com números oficiais bem abaixo do real, porque o Brasil não testa, né? O Brasil não testa todo mundo, a gente tem testes insuficientes. Então, as projeções matemáticas e de epidemiologia é que no Brasil já tenha mais de 1 milhão de contaminados. E o número de mortes já seja bem maior do que se anuncia. Então, e se eu não me engano, acho que até eu vi isso em alguma reportagem hoje, que o Rio vai deixar de notificar quem está morrendo por Covid por falta de exame. Então, eles vão conseguir diminuir os números por não notificar que as pessoas estão morrendo por Covid. Então, tipo assim, a gente está enfrentando uma pandemia, né? Uma pandemia muito grande, com talvez um dos piores governos civil que a gente tem ao longo dos últimos 30 anos, né? É um momento muito complicado, porém, né, eu não vou deixar aqui, como diria, nenhuma mensagem de luz, esperança e fraternidade, não é muito a intenção, né? Porém, eu acho que alguns conselhos são muito importantes, né? Primeiro de todos, acreditar na ciência, né? E não no cientista apenas na ciência do cotidiano, acreditar na ciência, que a ciência é capaz de superar esse momento, né? Vai demorar, vai ter um tempo para isso, a gente discutiu sobre isso, vai ter um tempo, mas a ciência vai acabar superando essa questão toda. Fiquem em casa o máximo possível, eu sei que não é possível para todo mundo, eu sei de todas as nossas dificuldades de ficar em casa, para muitos de nós é muito difícil, em relação a trabalho, a várias outras questões, fiquem em casa na medida do possível, e vivam o agora, né? Porque a gente não sabe o futuro, a gente pensou uma coisa totalmente diferente no início do ano, hoje a gente está numa configuração de sociedade totalmente diferente que estava 3, 4 meses atrás. Exato. A gente não vive o fim do mundo, porém a gente vive um momento difícil, que precisa de racionalidade, precisa de enfrentamento sério, precisa de administração pública séria, né? E que a gente reflita. Se a gente não reflita, se a gente não consegue refletir sobre o mundo no total,
que a gente reflita pelo menos na escolha dos Isso, melhores dos nossos representantes, né? exatamente. É isso. O Bruno, que é meu primo, ele fez uma pergunta aqui, ele gosta de polemizar. Rapidinho eu vou tentar responder, é claro que a gente não tem resposta, não vai dar para que é a questão da política, né? Acho que a política realmente, nós não podemos politizar uma doença, né? Nós temos que ter essa preocupação. Não é uma política, e ninguém está aqui defendendo o governo de esquerda, direita, não é isso. Mas é defender a ciência, né, a vida nesse momento. Acho que isso que é mais importante. E realmente, politizar algo que é ciência, que é uma doença, pode preocupar. Né? É isso, Rafael. Nossa mensagem final, né, de esperança também, a gente vai conseguir passar por isso. Mas a gente vai ter que valorizar, acho que quando a gente passar, que a gente valorize mais ainda aquilo que é a ciência, que é a pesquisa e que é o ser humano, certo? Cada um fazendo a sua Exato. parte, cada um ajudando o próximo, para a gente passar disso bem, tá bom? Rafael, um abraço, fique bem, fique em Um casa, abraço para vocês. Obrigado por beleza? todo mundo aí pela presença, pelos comentários. Exatamente. Obrigado, pessoal, que participou aí, e a gente se vê mais vezes. Se cuidem, tá? Até mais. Semana que Até vem mais, tem galera. mais live, toda quarta-feira, 4 horas, viu, galera? Só ligar aqui no canal da escola Antônio Peixoto. Falou? Beleza, Rafael? Podemos? Falou. Um abraço, Isso. galera. Se cuidem. Beijo, se Tchau. cuida. Tchau. Parabéns, Peixotão. É isso aí.